Convulsões infantis benignas. Vamos dar uma olhadinha aqui num artigo. O que é que a gente está querendo? Onde é que a gente tem que se localizar quando a gente fala em convulsão infantil benigna, quando a gente está vendo as crianças nessa faixa de idade? A gente tem que tentar dar uma localizada no que é que a gente está falando, né? Então, vocês vejam só. As epilepsias benignas na infância, elas são um tópico amplo. Em 1963 já, aí vem o primeiro quadro que foi descrito aqui, o Fukuyama, ele reportou aqui crises benignas na infância, tá vendo? Só que a infância é esse bebezinho, para eles a infância é o bebezinho, né? Até 2 anos, que tinha uma evolução benigna. Aí 2, o Watanabe, ele reportou uma série de crianças com crises parciais complexas ou com generalização secundária que tinham um desenvolvimento perdão, normal antes e depois da evolução. Então a gente já está vendo já dois quadros aqui. Depois vem o Vigevano, como você quiser, que ele começou a focar nos casos familiares. Aí ele deu introdução então à síndrome familiar benigna, né, das convulsões infantis, né, ou convulsões do lactente. E ele falou que isso aqui começava por volta de 6 meses de idade, tinha um componente autossômico dominante, e ele chamou de crise infantil familiar benigna. Logo após o surgimento da BFIS aqui, vem uma proposta de um tipo de crise também benigna que aparecia entre o período neonatal e essa idade aqui infantil, né, até os 2 anos, que foi definido como crise infantil neonatal benigna familiar. Então, foi esse o termo. Depois vieram as crises reportadas como infantis, também associadas a gastroenterite, geralmente positiva para rotavírus, e, finalmente, foi descrito nessa faixa etária, pelo Capovilla, uma condição chamada de crise infantil focal benigna, com espículas de linha média. Espículas que pegavam aqueles eletrodos da linha média. Vamos dar uma olhada aqui num caso, vou pegar esse caso aqui, que é de um colega que me enviou, Dr. Monfredinho. Vamos sair daqui. E vocês vão me ajudar aqui. Vamos procurar não ler o nome. Vamos procurar não ler o nome do... Opa! Procurar não ler o nome da criança, porque ali já está mais ou menos o laudo, né? Procurar não ler, então. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha nessa criança. Olha só, uma criança de 2 anos... Teve lá uma crise. O que vocês acham desse eletro aqui? Deixa eu baixar um pouquinho a amplitude. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá para ver alguma coisa de diferente já aí nesse eletro? Conseguem ver alguma coisa? O que vocês acham? Está em vigília ou está em sono? Está em sono ou está em vigília? Procurem não olhar o nome lá, que vocês matam o diagnóstico, perde a graça, né? Aí perde a graça. Vamos ver essa página. Está em sono, beleza. Algo chama atenção aí. Deixa eu mudar aqui para nossa montagem. Mudar para a montagem que a gente gosta. Aqui uma referencial completa com extras. Como é exame de fora, né? Não tem o FPZ e o OZ, mas eu vou deixar até 100 aqui, porque esse espaço ajuda. Está em sono, realmente está em sono, mas, além do sono, se a gente prestar atenção aqui, a gente vai ver que, começam a aparecer aqui, ó, umas pontinhas. Umas pontinhas aqui, ó, também. Conseguem ver as pontinhas aí? Estão enxergando?
Lá na primeira página, a gente já vê bem, ó. Se você olhar aqui, olha só, aqui tem um pontão até, né? Ó, aqui difundiu bastante o pontão aqui, mas não é uma descarga generalizada. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos pegar essas descargas aqui. Onde é que está o principal gerador? Em vez de falar assim, né, em que eletrodo está, a gente pode perguntar assim, onde é que está o principal gerador? Aí você já sabe que eu estou perguntando qual que é o eletrodo que está comprometido. O que é que vocês acham? Vamos prosseguir mais um pouquinho? Vamos tocar mais um pouquinho para frente, então. Vamos ver. Parietal, beleza. Parietal em qual eletrodo? Qual eletrodo? Qual eletrodo? Olha só, P3, PZ, P4, PZ. Exatamente. Então, você está diante, você fala, olha, a criança teve uma convulsão. A atividade de fundo dessa criança, você vê que está boa, tem os grafoelementos do sono, tem um monte aqui de onda aguda de vértex, tem fuso, está tudo aqui, né? E tem umas pontinhas. Ah, mas está puxando mais para P4. Você vê que em P3 tem menos. Aqui, ó, aqui, por exemplo, puxa mais para P4. Então, o que que acontece? A linha média, né, pessoal? A linha média, ela está ali no meio dos dois hemisférios, né? A linha média, o PZ, está aqui, né? PZ é virtual. Então, é lógico, né? O foco vai estar ou à direita ou à esquerda. Ele vai estar ou à direita ou à esquerda, esse foquinho. Então, é lógico que mesmo o foco de linha média, ele possa aparecer no scalpo puxando para um lado. A questão é que a amplitude maior é que está na linha média. Se ele estiver muito profundo depois, ele não vai aparecer em algumas montagens, né? Pode ser que você necessite de umas montagens virtuais para você poder enxergar onde é que está esse foco, qual o hemisfério, né? Ou então montar um mapinha também. Olha só, dá para ver os foquinhos aqui. Vocês estão vendo os foquinhos? Ó, foquinho aqui, foquinho aqui, foquinho aqui, aqui, aqui. F4 também tem. F4 também. F4 aqui ainda? F4 ainda. F4. Certo? Aí você fala, caramba, isso é um multifocal, é grave. Então, é um outro conceito que a gente vai ter que destruir, né? Se algum de vocês tem. A maior parte dos traçados multifocais é super benigno. O traçado que tem mais multifocal, que é o mais comum que existe, é a epilepsia rolândica e é super benigna, tá? É que você ouve falar que o traçado multifocal é muito ruim, porque o multifocal ruim, ele aparece no encefalopata. A maior parte dos multifocais é benigno. Então, vocês estão vendo que você tem um predomínio aqui de espículas nessa região, a atividade de fundo é boa, está em sono, e você tem também umas descargas de projeção anterior.